Olá, eu sou Fernanda Assunção, da Amadeus, e faço parte do CTIV. E hoje nós temos uma convidada aqui especial para falar sobre um assunto que tem sido muito recorrente nos últimos tempos. Nós temos tratado no CTIV de diversos assuntos com relação ao futuro das viagens. Como é que seria esse futuro das viagens? E um deles é sobre o Duty of Care, né, que de novo é um assunto que está sendo bastante tratado aí nos últimos tempos. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a Carolina Ferreira. Ela é gestora de viagens da ArcelorMittal e ela vai compartilhar conosco aqui a experiência dela com relação a esse assunto. Carolina, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para poder falar sobre o Duty of Care. Como você bem disse, né, está bem assim em pauta, especialmente aí nesse novo cenário, que já nem é tão novo assim, já estamos há quase 2 anos nesse cenário e que tivemos que, né, nos reinventar para poder sobrevivermos. Exatamente, Carolina. E aí, nesse sentido, com relação ao Duty of Care, eu gostaria de saber, para você, ou seja, qual a experiência que você tem, ou seja, você acompanhou todo esse processo, né, que já não é novo, ou seja, já tem uma experiência aí com relação a esse assunto. Eu gostaria de saber de você, Carolina, o que mudou efetivamente aí na ArcelorMittal com relação a esse cenário que nós estamos passando, considerando aí a questão do Duty of Care na empresa? A preocupação com o funcionário, né, sempre foi um dos pilares aqui para a ArcelorMittal, né, foi uma das coisas que inclusive me conquistou na empresa, porque a empresa tem muito esse viés de se preocupar com o viajante, com o funcionário e consequentemente com o viajante. E a Covid veio para trazer, assim, um susto para todos nós, então num primeiro momento, né, todo mundo faz, aquele movimento de recuo, né, todo mundo para as viagens até que se organize novamente e comece a viajar. Ainda que a gente não tenha voltado aos patamares anteriores à pandemia, a gente aos poucos vai voltando conforme a vacinação vai avançando, né, e conforme os viajantes vão se sentindo seguros, né. O importante ali é realmente o sentimento do viajante em se sentir seguro e ele se sentir assistido pela empresa. Então a gente possui aqui internamente também um sistema que faz todo o tracking, todo o rastreio do funcionário para saber aonde ele está, se ele precisar de algum auxílio, tem telefones emergenciais, né. É mais do que um seguro viagem, é realmente um seguro para aquele passageiro. E ele é negociado de forma global, então a gente não só a Carolina aqui no Brasil tem acesso a essa informação, como o meu par lá na Europa tem o acesso também, e meu par nos Estados Unidos tem outro, e por aí a gente vai, de forma que, se meu viajante estiver nos Estados Unidos e tiver alguma dificuldade, não necessariamente ele precisa contar só comigo, né, eu tenho todo um sistema, todo um aporte que possa dar, sustentação para esse passageiro. Carolina, excelente. Isso que você comentou sobre a questão, ou seja, do seu colaborador estar bem informado, para ele saber onde é que ele precisa, ou seja, acionar, como é que ele aciona a empresa num caso, por exemplo, de emergência, isso é fundamental, né, que as empresas tenham isso muito bem mapeado e muito bem definido, para que no caso de alguma emergência o funcionário saiba efetivamente quem procurar, né, e o tempo, muitas vezes digamos assim, nessas situações, ele é fundamental que você consiga agir aí dentro do tempo, né, e o mais rápido possível para assistir esse colaborador, esse viajante. Então, é bastante importante esse ponto que você comentou sobre ter isso muito à mão e passar essas informações para o colaborador. Principalmente Obrigada. numa hora que você precisa agir de emergência, né, a gente teve um Sim. caso há alguns anos que teve um atentado à bomba, lá na Europa, não sei se todo mundo deve lembrar, e a gente teve que retirar os nossos funcionários correndo. Então, quando você tem um sistema de tracking muito bem, alimentado, né, com todas as informações, você consegue atuar com maior rapidez, de forma a não deixar que esses funcionários corram qualquer tipo de risco. Minimizar, Uhum. né, a gente não pode Exato. impedir 100%, Sim. mas minimizar os impactos.
Sem dúvida, Carol. E já que nós estamos falando, Carolina, sobre a questão, ou seja, de tracking, e como é que você pode, ou seja, tomar essas ações de uma maneira, digamos assim, mais eficiente, como é que a tecnologia tem auxiliado vocês a efetivamente fazer esse trabalho? Como é que a tecnologia consegue auxiliá-los a serem mais efetivos nessa questão do Date of Care? Você pode contar um pouco para a gente? A tecnologia, para mim, o ponto principal da tecnologia é integração. Quando os sistemas todos se conversam, então eu tenho o meu sistema de ERP que conversa com o sistema da agência de OBT, né, de Online Booking Tool, que conversa com o sistema da seguradora. Então, quando todos esses sistemas se conversam, eu consigo prover maior segurança e maior confiabilidade nos dados. Então, eu consigo, por exemplo, no caso que teve, né, o atentado à bomba, eu consigo ter todas as informações do passageiro, porque o sistema está integrado com o ERP, eu consigo saber que ele estava lá, porque eu tenho uma integração com o sistema da agência que me informou que aquele passageiro foi para aquele país, está ali naquele momento hospedado naquele hotel, e eu tenho o sistema da seguradora que vai me falar assim, olha, o que eu tenho que fazer para tirar ele dali, como que eu faço, como é que eu consigo pagar, né, todo esse trâmite, essa mobilidade dele para outro lugar de uma forma segura. Então, quando eu tenho a integração, para mim a palavra-chave de tecnologia é sempre integração. Quando eu tenho integração desses sistemas, eu consigo passar essa segurança para o meu viajante. Excelente, Carolina. É fundamental isso que você falou, porque, ou seja, sem integração, você tem as soluções isoladas, né? E com as soluções isoladas, você muitas vezes não consegue prestar essa assistência dessa forma, muitas vezes imediata, né? O tempo, ou seja, corre contra aí numa situação de emergência, então a gente precisa reter isso tudo à mão. E essa questão da integração facilita e muito, né? Você conseguir auxiliar e prestar um bom, digamos assim, suporte ao seu colaborador. E aí, Carolina, tendo em conta, ou seja, toda a sua experiência na ArcelorMittal, você, né, acompanhando já, principalmente nessa questão da pandemia, como você mesma comentou, há quase 2 anos, eu gostaria de escutar um pouco, assim, a sua experiência e para você poder compartilhar com quem está nos ouvindo, até mesmo para um gestor que esteja iniciando essa questão, esteja pensando em implementar uma política de Date of Care na empresa, o que você deixaria como dica, como conselho, se é que a gente pode dizer assim, para essas pessoas que desejam implementar uma política de Date of Care na empresa? A primeira coisa que eu acho que você tem que pesquisar antes de fazer uma política de Duty of Care é entender, é comunicação, entender o seu viajante, né? Porque às vezes o que você acha que ele vai se sentir seguro não necessariamente é como ele vai se sentir seguro. Então, se você faz uma pesquisa, né, primeiro com o seu público-alvo, vamos chamar assim, que seriam os seus viajantes, né? Com o seu público, quando você entende o que é ser seguro para eles, você consegue transformar aquilo ali num sistema. Nós temos hoje no mercado N sistemas que fazem e uns com certeza vai se adequar à sua necessidade. Então, quando você fala assim, olha, isso aqui é o que eu preciso, você escolhe o sistema que vai te atender e aí sim você vai ter um sucesso. E é importante que, na hora que você fizer a implantação desse sistema, de novo, integrado, que ele tem que ser integrado porque é a chave. Quando você fizer isso, você comunique também, comunicação é chave com os viajantes. Quando os viajantes se sentem parte do processo, quando eles se sentem que eles fizeram parte de toda aquela implantação, eles tomam aquilo no senso de dono e aí eles tomam aquilo para eles, sabe? O projeto é deles também, a implantação é deles. Então eles ficam até mais pacientes, vamos falar assim, porque a gente sabe que projeto sempre dá uma coisa ou outra de dificuldade, uns percalços no caminho. Então eles se sentem donos, se sentem parte e ficam até mais tolerantes com essas falhas e te ajudam a sair dessas falhas, encontram soluções junto contigo. Então, quando você tem um sistema integrado, uma boa comunicação, tanto pré-sistema, quanto durante o sistema, quanto após a implantação, até para você ter como se fosse uma pesquisa de satisfação, para saber se você atingiu o seu objetivo, é que você tem sucesso realmente em cuidar do seu viajante, em saber que ele está sendo assegurado, se sentir seguro pela empresa.
Muito bom, Carolina. Acho que dentro das entrevistas, até que outros gestores, nós temos entrevistado outros gestores, e é interessante você ter colocado essa questão da comunicação e de entender exatamente o seu colaborador, o que o seu viajante precisa. Eu acredito que estejamos aqui realmente alinhados, porque realmente são pontos que surgiram em outros comentários, e sem dúvida, são pontos assim fundamentais para que você consiga ter sucesso na implementação dessa política. Carolina, por hora eu te agradeço muito pela sua participação, por compartilhar sua experiência aqui da ArcelorMittal conosco, e muito obrigada por compartilhar aqui de novo essa experiência conosco. Um abraço. Obrigada, um abraço.